Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, pelo nosso site valetvplay.com, pelo nosso portal valedosinos.org e os nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 5199-750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando ele nesta terça-feira, dia 26. O programa que está indo ao ar nessa quarta-feira, dia 27, né? Horários alternativos do nosso Estação Hamburgo, tanto no nosso canal no YouTube, quanto nos nossos canais 14 e 6 da Claronet. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de calçados Beira Rio 50 anos, líder no segmento de calçados. Exatos Contabilidade, há mais de 36 anos apoiando o empresário. Mercator Feiras e Eventos, vem aí a Geronto Fair, a feira de negócios e tendências na economia prateada, na próxima semana, de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque, em Gramado. Aliás, um convite a vocês, estejam com a gente lá na Zero Grau. Convite a todos os nossos telespectadores e internautas, né? Junto com a gente, Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. JG Serviços, desde 1999. Empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG. E Coworking 360, profissionais, equipes, espaços individuais e coletivos, espaço para gravação de podcasts e também um ponto de chegada muito fácil, né? Pertinho do trem, no coração de Novo Hamburgo, nas Nações Unidas, esquina com a Rua Tupi. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, muito boa noite, nossos telespectadores e internautas. É uma grata satisfação receber essa bancada especial nessa noite. Abre para nós, por favor, Bruno, para que as pessoas reconheçam os nossos convidados muito especiais dessa noite aqui. Adrissa Moura, mestre em psicologia, trabalha na assessoria de saúde mental da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, uma honra te receber. Primeira vez na nossa Vale TV, né? Sim, primeira vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma honra te ter aqui com a gente. Psicóloga desde quando, doutora? Desde 2006. E trabalhando na Prefeitura de São Leopoldo? Desde 2001. Ainda vida. Professora. Comecei como professora de anos iniciais e depois que me formei, comecei a atuar como psicóloga. Muito bem. Ele é professor, mestre, doutor, né? É professor da nossa Universidade, Pontifícia Universidade Católica, Dr. Cláudio Luciano Duzic. Muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa Vale TV e à Estação Hamburgo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, com vocês, e vai ser um prazer a nossa conversa. Muito bem. E o nosso mais novo contratado da Vale TV, já fazendo história aqui no seu RDN, Rota da Notícia, Rogério Forcolém. Muito boa noite. Boa noite. Tu conhece aquele animalzinho da natureza que todo mundo gosta, que ele é muito fofinho? O furão. Hoje eu sou um furão. Não é verdade, tu é um corcura aqui, tá? Não, eu tô de furão hoje, eu tô aqui para aprender, porque são duas pessoas que eu sou fã, né? Dois como profissionais e como seres humanos. Muito bem. Né? Então, o Claudinho, a Adrissa, meu amor, amor da minha vida, são duas pessoas muito competentes e muito focadas e dedicadas no que fazem. Eles têm a sapiência, né, a formação, mas tem uma coisa que eles colocam dentro do trabalho deles, que é amor.
A gente está vivendo, Forco, aqui nessa semana, até a próxima quinta-feira, a semana da pessoa com deficiência, né? Eu antes falei da pessoa, a semana dos deficientes, né? E o Claudinho logo já me disse, das pessoas com deficiência. Eu até não me importo, mas para eu não ser cancelado, né, Claudinho, tu me deu essa visão, assim, olha, o correto é a gente denominar assim, e eu aprendo rapidinho essas coisas, porque eu acho fundamentais que no lugar de fala de cada um sejam respeitados. Né? Exatamente. Desde quando tu vive essa deficiência? Aliás, ela é congênita, né? Isso, desde o meu nascimento, os primeiros meses, a minha mãe percebia que eu era um bebê limitado, tinha poucos movimentos, né? A princípio, os médicos não enxergavam nada, porque era um bebê aparentemente normal, mas até os 8, 9 meses, então, se preocuparam e após muito diagnóstico, muitas pesquisas, muitos exames, daí descobriram que eu tenho uma doença rara, né? Por isso a demora do diagnóstico, né? Que eu tenho amitrofia muscular espinhal. A AMI. AMI. Então eu carrego desde o meu nascimento. Em algum momento tu chegou a ter uma infância mais comum, vamos chamar assim? Ou ela sempre foi muito limitada? Sempre foi muito limitada. Eu não consegui caminhar, nunca consegui engatinhar. Para sentar sempre tinha que ter aparatos que segurassem o meu corpo. Porque uma característica da AMI é ter o corpo muito molenga, né? Usando a linguagem popular. Né? É uma doença do neurônio motor que vai desligando toda a musculatura do corpo. Então o bebê, ao invés de adquirir movimento, ele vai perdendo. Então a perda, ela é progressiva, né? Então, desde dificuldade de mexer a mão, sabe? De segurar a cabeça, isso eu fui perdendo. Mas sempre fui muito limitado, sempre na característica chamada de tetraplegia, né? Que tem a dificuldade de mexer braços e pernas. Te limita totalmente. Totalmente. Ô Cláudio, Um adendo, tá? Desculpe, mas eu vou ajudando. Ele é o único com AMI adulto vivo no mundo. Então, eu ia puxar, Forco. Eu agradeci já a ti, o Cláudio, por esse carinho aqui, que é esse livro. Pode fechar em mim aqui, Luiz, por favor. Panóquio, não é Pinóquio, é Panóquio, uma história de vida com a AMI. Por que Panóquio? Óbvio, né? A primeira coisa que eu vi, o que é Panóquio, hein, Cláudio? Vou dar um spoiler aqui, para até incentivar as pessoas a lerem o livro. Acontece que quando, antigamente, a medicina botava muito apelido nas doenças e nas deficiências, né? Por exemplo, síndrome de Down era chamado de mongóis, né? Essas questões. E a AMI, os médicos explicavam aos pais que é similar a um boneco de pano, né? Então, um boneco de pano é molenga, não se movimenta, não fala, não interage. E era essa a expectativa que meus médicos passaram aos meus pais, né? E eu agreguei isso que eu seria como um boneco de pano. Daí eu vi a história do Pinóquio, que ele era um boneco feito de pinos, né, de madeira, e ele sonhava em ser um menino de verdade. E a fada azul tinha dito, né, disse pra ele que para ser um menino de verdade, ele teria que estudar, ser obediente e nunca mentir. Né? Então, quando eu era criança, eu vi aquele filme, eu me encantei e me identifiquei com Pinóquio, porque eu também queria ser um menino de verdade. Eu não queria ser apenas um boneco. Então eu desejei ir para a escola, sempre quis ser obediente, né? Na minha fantasia infantil, porque um dia eu seria um menino de verdade. Então, como Pinóquio, né, é boneco de pino, eu pensei, Panóquio é boneco de pano. Então eu nominei a minha história como Panóquio. Mas me parece que ela é ainda mais dramática porque os médicos não te davam nem essa perspectiva. Nem essa perspectiva. De ser um homem de pano, não? Não Chegaria à idade adulta. Não chegaria à idade adulta. Eu cresci, né, imaginando que eu nunca chegaria à idade adulta. Inclusive meus pais, inclusive minha mãe.
né? Então, a princípio, eu teria apenas, no máximo, e com muita sorte, 7 anos de vida. Porque como a doença ela vai desligando toda a musculatura do corpo, a parte respiratória, a parte de deglutia, a parte cardíaca, também entra em colapso. E para manter vivo precisaria de aparelhos que naquela época não existiam, né? Hoje existem aparelhos que mantêm a pessoa viva, né? Então, a princípio, eu viveria só os 7 anos de idade. Que idade tu tens hoje, Cláudio? Hoje eu tenho 47. Toma! Né? 40 anos de sobrevida aí com muita dedicação, né, Cláudio? Com muita dedicação da minha família, principalmente da minha mãe. Porque ela pôde ressignificar isso, que eu digo que eu fui muito abençoado de ter a mãe que eu tive. Porque quando uma mãe recebe a notícia que seu filho tem uma deficiência, uma doença grave, os pais costumam entrar em um luto. E muitas vezes aquele luto faz com que já enterre a criança antes mesmo de ela morrer, né? Enterra no sentido de, bom, vai morrer, não tem o que fazer, né? E a minha mãe ressignificou isso. Ela pensou, bom, se o Claudinho vai viver só 7 anos, então que seja os melhores 7 anos que eu puder dar a ele. Se ele não vai poder correr, não vai poder pular, ele tem que poder sorrir, tem que poder conhecer pessoas, né? Então, o que eu atribuo que diferenciou a minha vida foi essa expectativa, né? Porque ela nunca te escondeu em casa. Nunca me escondeu. E aí que tá o ponto-chave. Porque naquela época era tipo uma regra social esconder os entes com deficiência. Eu mesmo conheci amiguinhos, pessoas que eram escondidas em porão ou no quartinho dos fundos, né? E a minha mãe não. Ela me levava na pracinha, me levava nos lugares, né? E eu lembro o quanto isso era difícil para ela. Porque muitas vezes eu estava na pracinha, por exemplo, e vinha a mãe de uma outra criança e dizia assim, ó, sai de perto, não olha, senão tu fica igual, né? Ou então, às vezes, o idoso... Crueldade, né? Crueldade, doutor. Mas na época era assim, né? As pessoas idosas passavam a fazer o sinal da cruz, como se eu fosse uma aberração, uma maldição. Mas a minha mãe dizia assim, filho, tu não dá bola pra isso, que é porque as pessoas não te conhecem. E tu percebia tudo isso? Percebia. E daí minha mãe entrava com essa fala. Né? Sim, mas daí que entra diferencial. Porque ela me ensinou assim, ó, filho, não dá bola pra essas coisas, porque as pessoas não te conhecem ainda. Não sabem o quanto tu é lindo e maravilhoso. E a criança acredita no discurso dos seus pais. Né? Se a mãe ou o pai diz tá lindo, tá maravilhoso, a criança acredita, né? E então eu ficava doido para que as pessoas me conhecessem para poder saber que eu não era aquela aberração que eles pensavam. Ô Andressa, que cara e que mulher, hein? Que lição de vida os dois, né? Poxa. Isso que tu falou é tão importante, né? Tão determinante na personalidade do sujeito, né? A questão da autoestima, ela é construída pela figura materna e paterna, né? Aqueles que fazem função materna e paterna. Sim. E como isso te incentivou, né, Claudinho? Isso me deu um suporte para tolerar os discursos e os horários sociais, né? Por exemplo, só para citar mais um exemplo, eu lembro de uma vez que minha mãe me levou no mercadinho perto de casa. E a atendente assim, a senhora não tinha com quem deixá-lo? A minha mãe disse, tinha, mas eu trazendo junto, ele aprende coisas, me ajuda a fazer escolhas, conhece produtos. Então minha mãe me enchia de estímulos, sabe? E aquilo me dava um suporte para tolerar as questões. Tanto que, quando começou os primeiros movimentos de inclusão, eu lembro que eu estava na pré-adolescência, assim, sabe? E uma igreja local, lá de Esteio, fez um chá para a pessoa com deficiência. E chegou o convite a mim. A primeira coisa que eu sonhei, mas por que para a pessoa com deficiência, né?
porque não tinha, e era uma coisa que... Por que que não um chá para as pessoas? Uhum. E daí eu cheguei nesse local e teve um momento que teve uma roda de conversa. Daí um senhor, né, com amputação de braços e pernas, teve um momento que ele disse assim, ó, ai, tomara que tenha mais eventos como esse, porque aqui eu me sinto igual, porque se eu saio na rua fica todo mundo me olhando. E daí eu pensei assim, tá, mas o que que tem que as pessoas ficam te olhando? Ué, tu gosta que as pessoas ficam te olhando? Ué, as pessoas estão me olhando, estão me conhecendo, estão querendo saber, né? Enfim, eu sempre carreguei o discurso da minha mãe. Só que eu não consegui ser entendido pelos demais. Porque para eles os olhares, né, de curiosidade ou atravessado era tão doído que fazia com que eles permanecessem em casa, escondidos, né, sem sair na rua. Então isso me deu um reforço social, né, para não me importar, para ter uma vida, né, me sentir diferente ao mesmo tempo igual. Tanto que os primeiros discursos dos movimentos sociais da pessoa com deficiência, ela lutava pela igualdade. E daí chegou um momento em Brasília, né, que eu disse, ô gente, eu já estava quase me formando em psicologia, né, eu disse, olha gente, se vocês lutar pela igualdade, isso é psicótico, porque Equidade. a pessoa olha pra ti e não vai te ver igual. A gente tem que lutar pelas diferenças. Pela equidade. Pelas respeito às Igual, diferenças. diferente. Agora que engraçado, né? A minha mãe dizia uma coisa pra mim desde pequeno. Filho, quando tu encontrar uma pessoa deficiente, não olhe pra deficiência dele, olha nos olhos. Mas é por isso Né? que é pessoa Claro. com deficiência e não deficiente, né? Isso. Porque não resume, Não a deficiência não resume o sujeito. né? Aham, Exatamente. exatamente. Ô Claudinho, preciso ainda te perguntar duas coisas muito importantes sobre a tua formação, né? Primeiro, tu foste para uma escola normal? Sim, o que que aconteceu? Quando eu estava com 4 anos de idade, a minha mãe começou a se perguntar, será que eu coloco ele numa escola ou não? Né? Daí a minha mãe pensou que a escola seria uma oportunidade de eu conhecer crianças, brincadeiras, poder me desenvolver, né? Então ela pensava assim, se eu quero que o Claudinho brinque, mas ele não consegue brincar, e colocar com crianças que também não conseguem brincar, ele não vai se desenvolver como eu gostaria. Eu tenho que colocar com crianças que consigam interagir, brincar com ele, né, movimentar ele. Então ela decidiu me colocar numa escola. Só que foi primeiro o conflito entre a família e entre meus médicos. Porque nenhuma mãe colocaria um filho com tempo de vida curto numa escola, né? Mas ela enfrentou tudo, enfrentou todos e saiu bela e faceira bem colocar numa escola. Ela percorreu todas as escolas do município de Esteio e nenhuma escola aceitou minha matrícula. Nem escolas municipais, nem estaduais, nem particulares, pelo simples fato de eu ser uma criança com deficiência. Só que daí eu digo novamente que eu tive muita sorte de ter a mãe que eu tenho. Porque enquanto milhares de outras mães desistiram e se conformaram, bom, não tem o que fazer. A minha mãe chegava, chorava e mais erguia a cabeça e seguia adiante. Chorava de raiva, provavelmente. De raiva e tristeza por tudo que passava, né? Mas naquela época não havia leis humanas, não havia conselho Estamos falando de tutelar. 1984, 85? 1980. 80. Aham. Então, assim, é bastante tempo, mas também não é muito, né? Não é tanto. Mas era Então, outro mundo, né? Sim. Era outro mundo. Se a gente pensar 25 anos, 20 anos É. atrás era outro mundo. Outro mundo, então... Essa questão da inclusão tá engatinhando ainda, É, né? por isso que depois eu vou falar o porquê da semana, né? E aí, como é que Mas- foi quando chegou na faculdade? Porque daí toda limitação, beleza, imagino que tenha tido bullying, Aham. mas imagino que a maior parte dessas crianças hoje tem outra vida por Então, terem compartilhado da vida delas contigo. né? aham, para poder falar da faculdade, só vou falar como que eu entrei daí na escola.
Como não havia leis humanas que amparassem meu direito de matrícula, a minha mãe teve uma carta na manga, ela procurou leis divinas. Então ela procurou uma escola confessional, que são escolas mantidas por igrejas, né? Adventista, católica, luterana. E daí ela chegou nessa escola e o diretor também negou minha matrícula. Mas a minha mãe perguntou para ele: diretor, o senhor acha que Deus ama meu filho? Ele deu todo um discurso. Claro que ama, para Deus todos somos iguais, Deus não vê diferença entre as pessoas. Então minha mãe chegou e disse assim: então, diretor, o senhor está se fazendo maior que Deus. Como assim, dona Elisa? Sim, se o senhor diz que para Deus o meu filho é igual aos outros, e o senhor diz que ele não pode estudar porque não é, então tem um problema de concepção aqui. Então ele ficou todo desconcertado, todo envaretado, e disse assim: tá bom, dona Elisa, a gente vai fazer um período de experiência. Se o Claudinho conseguir aprender e acompanhar a turma, nós fazemos a matrícula dele. Do contrário, ele estará fora. Então, de um lado tinha a mamãe que queria que eu entrasse na escola para brincar e fazer amigos. De outro lado, uma escola que queria que eu aprendesse e ai de mim se não aprendesse. Então, embora apenas com 4 anos e meio de idade, em vez de me colocar na pré-escola, ele me colocou direto na primeira série. Então, sim, então tudo isso eu precisei passar. A primeira série não tinha elevador, não tinha nenhuma adaptação, minha mãe tinha que me subir no colo. Eu lembro que na hora do recreio eu tinha que ficar sozinho, né? Enquanto os colegas iam pro pátio, a professora precisava fazer o intervalo dela. E eu sabia que tinha um monte de criança atrás de mim, mas eu não conseguia me virar para ver quem elas eram, sabe? Então meu campo de visão era quadro, caderno e professora. Com isso, deu o primeiro bimestre, o diretor chama minha mãe para dar um retorno e diz: dona Elisa, a senhora não imagina, nós achávamos que o Claudinho não seria capaz de aprender a acompanhar a turma, mas a turma não acompanhou ele. E mostrou meus trabalhos, minhas provas, né? E disse assim: viu, dona Elisa, olha aqui. Entregou para ela um diploma que eu já estava plenamente alfabetizado. E disse assim: o seu filho já sabe ler e escrever sem nenhum erro de português. A senhora nem precisa mais trazê-lo. Gente, se a mãe não fosse quem ela é, desculpem dizer isso, mas ela teria enrolado aquele diploma em forma de canudinho. Calma. Ô, Rodrigo, isso aqui vale uma conversa de peso, né? Vale um programa de conversa de peso. Vale uma bela história. Mas enfim, a minha mãe exigiu que então eu fizesse a minha matrícula, né? Eu segui meus estudos e também exigiu dele o seguinte: que adianta uma pessoa com Claudinho aprender todas as letras e números e não ter conhecido nenhuma criança? Que adianta ele ter aprendido a formar palavras e frases e não formar nenhuma amizade? Então a escola começou todo um programa de envolvimento dos colegas comigo, né? Claro que eu vou resumir bastante aqui, mas a escola me ensinou o desejo de vida. Eu tinha prazer de ir para a escola para poder aprender, brincar, né? Então eu estudei sim em escola normal. Aprendi a enfrentar bullying, aprendi a enfrentar olhares, mas eu também aprendi a ver o que é o essencial da vida. E o essencial da vida para mim é estar ali. Então, a partir dali, eu me tornei uma criança capaz de enfrentar desafios, medos e seguir meus estudos. Na universidade se deu igual à primeira série. Tu estudou onde? A tua escola normal? Eu estudei minha escola normal no La Salle, que na época em Esteio. Na época ela era mantida exclusivamente por padres, né? Ela não era uma escola como é hoje, mas do ponto de vista empresarial, digamos assim, né?
mas era uma escola confessional mesmo. E a tua graduação tu fez aonde? A minha graduação eu fiz uma parte na UBRA, na Universidade Luterana do Brasil, e depois na Universidade Federal. Então, meu ingresso na universidade se deu igual à minha primeira série. Porque o que aconteceu? Ele vai contar a tua história? Eu só imagino. Não, mas podem me interromper. Não, é porque, de fato, eu acho que merece uma entrevista, merece Eu acho que toda merece certeza. um A gente já programa. sabia disso, na verdade, né? Hoje a gente está aqui para falar da semana com deficiência e tu vai voltar para contar essa história miúda em outro momento. Isso. Mas em tradução, né? Com certeza a mesma batalha, os mesmos preconceitos. A mesma batalha, eu tive Já que daí no- provar que seria capaz de aprender. Aí já nos né? anos 90. Isso daí já era 96. Já era um outro mundo Já em era um relação mundo. àquele lá de... Já tinha uma lei que 79. amparasse o meu direito de matrícula, mas aí é que tá, não basta a lei, tem que ter um envolvimento das pessoas. E Por hoje isso. o Claudinho é mestre, doutor, professor da universidade, Uhum. Pontifícia Universidade da nossa PUC, né? Lá em Porto Alegre. E é vereador Vereador. na cidade de Vereador Esteio. na cidade de Esteio. O que são conquistas lindas, né? Ah. Maravilhosas. Para qualquer pessoa, né? Com doutora? certeza. Né, mestra. Admirável, né? Imagine para alguém que tem limitações verdadeiramente, né? É. Físicas verdadeiramente, né? Ô, Adrissa, a gente precisa falar de saúde mental também. Porque tá aí um exemplo É. de saúde mental, de resiliência e saúde mental, né? Sabe que eu trabalhei muitos anos com educação inclusiva, né? Eu trabalhava no NAP, que é um núcleo de apoio à inclusão em São Leopoldo, e aquilo que o Claudinho disse do luto que os pais vivenciam quando tem um filho com deficiência, nós fazíamos muitos acolhimentos, né, dos pais, dos familiares, e até hoje, na verdade, eu tenho um grupo de mães de filhos com algum tipo de deficiência, né, com algum tipo de limitação. E fazendo uma associação dessa história da mãe do Claudinho, né, do quanto que ela lutou e ainda luta, né, é uma luta muito das mães, na maior parte das vezes. A gente Uma vê luta solitária. como prevalece, né, poucos pais, eles se envolvem nessa busca pelos direitos dos filhos. Acontece muitas vezes, inclusive, dessas mães serem deixadas pelos pais. É. Poucos casamentos seguem quando existe essa Sobrevive. situação, Porque a sobrevivem. dedicação é enorme, Porque né? a dedicação ela é praticamente que integral, né? E o caso do Claudinho, ele tinha, são 6 irmãos, né? Eram 6 irmãos. Já perdeu um irmão, né? Agora ontem, 13 anos, né? E uma irmã que tinha exatamente a mesma Exatamente doença, a mesma que doença. faleceu na Covid agora. Ah, Imagina isso aí em dupla dentro de casa, né? Muito difícil, né? Aliás, a Covid foi um momento de transformação para a saúde mental. Nunca se falou tanto e tá todo mundo over, né? Com certeza, na época da Covid, começou a se evitar, né, os atendimentos presenciais, mas se descobriu, então, os atendimentos remotos. Eu até lá não atendia de forma remota, tinha até um pouquinho de preconceito, né, porque achava que sem aquele ambiente terapêutico do setting, que a gente chama na psicologia, que é estar frente a frente, né, terapeuta e paciente, muita coisa se perderia. Mas, na verdade, descobri que sim, que a coisa funcionava, né? Que existiam muitas vantagens, inclusive, com os pacientes mais resistentes, de eles estarem em casa, ligar a câmera do celular e fazer a sua sessão, né? Porque aquele paciente mais resistente é aquele que qualquer dificuldade, ter que sair de casa, ter que ir até o consultório, ele já acabava desistindo. Então, com essa questão da Covid, impedir que muitas pessoas saíssem e fazer com que muitas pessoas acabassem ficando em casa, então, muitos pacientes que haviam desistido da terapia retomaram e muitas pessoas que não tinham iniciado acabaram iniciando. Também pelos danos emocionais, né, e psicológicos que a pandemia trouxe. Porque a pandemia trouxe, assim, uma situação de muita insegurança, de muitos lutos. As pessoas que tinham sintomas um pouquinho mais obsessivos, né, que são pessoas que têm necessidade mais de prever o que vai acontecer, de controlar o que vai acontecer, ficaram muito ansiosas na ocasião da pandemia.
Porque nós percebemos que não temos o controle de praticamente nada. Que eu vi de foto de vinho naquela época, acho que nunca se bebeu tanto vinho Muita do gente. do que naquele período, né? Muitos casamentos terminaram, né? Porque as pessoas se viram obrigadas a ter um convívio mais estreito com seus cônjuges. Então, o que acontecia antes, né? A pessoa na correria do dia a dia, trabalho, chega em casa muito tarde, às vezes jantam juntos, né? Mal se vêm, vão dormir, vão trabalhar de novo no outro dia, né? E com a questão do trabalho remoto, então as pessoas tiveram que se olhar novamente. Então, muitas psicoterapias de casal também. E o que a gente diz ali no meio psi, né, entre colegas, é que ou vai ou racha, né? Na época da pandemia, ou separou de vez, ou aqueles não separam mais. Quem ficou junto. Amei. Né? Porque rachou muito por aí, né? Muito. Quero saber, na volta do intervalo, como foi com a enchente, então, né? A enchente é um Sim. fenômeno que ainda nos machuca muito. São Leopoldo Com certeza. foi uma das cidades mais afetadas aqui da nossa região, do nosso estado do Rio Grande do Sul, evidentemente. E os professores, né? Os professores aí, vamos juntar a tua antiga especialidade com a tua nova especialidade, ou mais recente, né? Não tão nova, para a gente falar de, inclusive, uma cartilha que o professor Issur, deputado, fez, né? Sobre a saúde mental dos profissionais da área da educação. Muito importante. Muito combalidos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Acreditamos num futuro onde a idade é sinônimo de vitalidade, não de limitação. A Geronto Fair é o ponto de encontro para quem busca soluções inovadoras e oportunidades de negócios no mercado da economia prateada. O Brasil está entre os países com o envelhecimento populacional mais rápido do mundo. Isto movimenta um mercado de trilhões de dólares e impulsiona diversos setores, oferecendo infinitas oportunidades. Seu negócio inclui produtos ou serviços que atendem esta população? Então vem! Geronto Fair, de 3 a 5 de setembro no Serra Park, em Gramado. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Tá aí a palestra com Murilo Gun, dia 4 de setembro, no Teatro Fevale, um convite da nossa Sicredi pioneira, né? Os ingressos são gratuitos, mas corre porque são 1.840 lugares, esgota muito rapidinho. Uma bela palestra que a gente está tendo nessa noite, uma emocionante palestra. Ele veio aqui só para cutucar com a gente, assim, e tá dando um show de simpatia. Uma honra te receber aqui, Cláudio. Andressa, a gente te provocava antes de ir para o intervalo sobre... E no intervalo essas coisas acontecem, né? Não termina quando acaba esse programa, ele dá sequência no intervalo mesmo, né? O Claudinho estava dizendo, é esse movimento muito importante, que é cuidar de quem cuida, né? Eu trabalhei durante 4 anos, mais ou menos, com grupos de mães, seriam mães e pais de pessoas com deficiência, mas quando eu digo grupo de mães, porque nós tínhamos apenas um pai na ocasião, que realmente se envolvia com os cuidados do filho com deficiência, né? Mas a maior parte mulheres. Ele tinha a esposa presente? A esposa era presente, mas tinha câncer. E o filho, síndrome de Down e autismo. Então, era um pai realmente muito envolvido, inclusive com a causa das pessoas com deficiência, mas chamava atenção que o restante do grupo era todo de mulheres. E, na sua grande parte, essas mulheres não tinham mais os seus maridos, assim, né? Tinha acontecido ali nos primeiros anos dos filhos, né? Delas terem sido abandonadas. E terem assumido os cuidados com os filhos deficientes, assim, desde muito cedo. Inclusive com dificuldades financeiras. Porque muitos desses pais não pagavam nem a pensão, né? Então, nesse grupo, Cuidando de Quem Cuida, além dessas mães terem um espaço no qual elas podiam tá falando de si mesmas, né? Pensando nas suas questões, desabafando, se ouvindo, trocando informações, elas também eram orientadas muitas vezes. Daí, às vezes, a gente trazia alguns convidados, pessoas da área do direito, para orientá-las a irem em busca dos seus direitos, que muitas vezes elas acabavam deixando de lado e se ocupando só dos cuidados com os filhos. E a saúde mental delas daí acabava sendo prejudicada, né? Como é que ficou esse esgotamento pós-enchente, esse momento dramático que todo o estado viveu? Claro, todos nós fomos afetados diretamente, alguns muito fortemente, outros mais tangenciadamente, mas todos diretamente afetados, né? São Leopoldo ficou 2/3 debaixo da água. Sim. Né? E as pessoas ainda não voltaram para sua vida normal, grande parte delas, casas que estão fechadas desde lá. Sim. Né? Como está segurar essa peteca aí na rede municipal e na educação e com as famílias, né? A gente tem percebido, inclusive, relatos das equipes diretivas das escolas, porque nós, da assessoria em saúde mental, nós fazemos esse trabalho diretamente nas escolas, né? De estar prestando assessoria para as turmas, para os estudantes, né, e para os professores. Os relatos das equipes diretivas é que o índice de violência, de eventos violentos, de agressividade, aumentou muito pós-enchente. Aumentou um pouco após a pandemia e exacerbadamente após a enchente. Então, o que a gente tem? A gente tem uma comprovação de danos mentais e emocionais com esses 2 períodos traumáticos, eventos traumáticos, né? E em relação à enchente, o que a gente vê muito são pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, com sintomas, né? Por exemplo,
quando acontece de chover um pouquinho mais forte, né, daqueles temporais que a gente teve até na semana, acho que foi essa semana ou semana passada, né, as pessoas entram em sofrimento e associam, então, isso que está acontecendo com aquilo que elas vivenciaram na enchente. Então, tem pessoas que têm sintomas físicos, né? Tem pessoas que têm sintomas de ansiedade, não conseguem sair de casa, ficam com a sensação de que se saírem de casa vão perder as suas coisas. Então, a gente tem um índice de falta muito grande na escola, quando tem dias de chuva, dias de temporais. E ainda recebemos casos, né, e relatos de estudantes com bastante prejuízo emocional, que ficam muito nervosos, muito apreensivos quando tem esse tipo de clima, assim, quando chove, né? Quando tem temporal. Que é o estresse pós-traumático, né? É, o TEPT. Eu tenho uma cachorrinha que a gente adotou da enchente, que sofre com isso. Imagina um ser humano que racionaliza tudo isso e que imagina, bom, se acontecer uma vez, pode acontecer de novo, logo ali. É dramática a situação das pessoas. Né? A boa notícia é que tem tratamento para transtorno de estresse pós-traumático, existe e tem cura. Né? Só que é um tratamento complexo. Normalmente é um tratamento combinado, né? Psiquiátrico, psicológico. Perfeito. O Quando fármaco fará presença. O psicofármaco para a questão da ansiedade, né? Para a crise de ansiedade. E até porque, assim, ó, no transtorno de estresse pós-traumático, a gente pode ter muitas vezes sintomas de depressão também. Então, o psicofármaco entra aí para dar esse apoio de fora para dentro, né? Mas é preciso, na psicoterapia, entender as razões pelas quais aquilo se instaurou, racionalizar muitas vezes, como tu estava dizendo antes. É a importância de um profissional é preciso entender, né? E muitas vezes na psicoterapia, para quem tem esse tipo de transtorno, para quem tem algum tipo de fobia, a gente trabalha com os pacientes que eles desmantelem aquela fobia, aquele medo, né? Que eles desmontem para entender como é que ele se formou, como é que ele se instaurou. E aí ele parece muito menor. As pessoas estão mais conectadas com essa necessidade, elas estão presenciando isso e buscando apoio, ou elas estão renegando essa procura, essa dor que elas sentem? Porque às vezes só com um fármaco presente. E às vezes também, né? Só para complementar, como o próprio nome diz, né, estresse pós-traumático, às vezes acontece que durante aquele período de enchente, a pessoa foi forte, foi corajosa, foi guerreira. Nossa. Só que muitas vezes o sintoma aparece 1 ano depois. Então hoje pode ter pessoas sofrendo ansiedade e depressão sem estar associando ao evento da enchente. Então todos aqueles que hoje estão vivendo sintomas como ansiedade, depressão, essas coisas, às vezes pode buscar uma ajuda porque pode estar associado àquele período de enchente. E ela não está consciente disso. Com certeza. Tem que dar nome para aquela dor, né? Para aqueles sintomas. E na psicoterapia é isso que se faz. Se busca as razões, se busca esse entendimento e, consequentemente, então, lidar com isso de uma forma mais saudável. Mas é bem como o Claudinho falou, né? Muitas vezes, por exemplo, no transtorno do pânico, né? Que a pessoa tem os sintomas físicos, muitas vezes, sem gatilho aparente. O que a gente aprende? Que o gatilho não está aparente, mas aquela pessoa viveu situações que fizeram com que ela desenvolvesse o transtorno. Situações de muito estresse. Só que depois o corpo ele acaba repetindo aqueles sintomas, né? Sem um gatilho aparente. Eu tive síndrome do pânico. Só para dar um exemplo bem breve, uma vez eu atendi um professor que ele começou a ter transtorno do pânico e queria desistir de ser professor, né? E daí em terapia, depois de muita conversa, investigação, porque o psicólogo tem que ter esse papel investigativo. Sim, muito. Eu descobri que ele teve um acidente de moto 1 ano antes, no trajeto de casa à escola. Então aquilo estava inconsciente. Ele tinha medo do trajeto. Tinha medo do trajeto. Fantástico. Então, né, o psicólogo ele tem esse papel investigativo que às vezes a pessoa não associa o que ela está sentindo com algo que aconteceu. Ele vai auxiliar a pessoa a descobrir o que causou, né? E agora o Claudinho falando essa questão da pessoa ter sido corajosa e ter passado e depois mesmo assim ter, né? E agora eu fico lembrando que eu tive essa síndrome do pânico no Rio de Janeiro. E sabe de onde é que eu percebo que veio a síndrome do pânico? Da exigência dos números.
porque quando eu assumi o SBT, eu tinha que colocar o meu trabalho em conjunto com aquelas equipes, tinha que colocar o SBT em segundo lugar, consolidado. Eu consegui. Eu fui para Record, Rio de Janeiro, mesma coisa. Eu cheguei num jornal em queda e eu precisava colocar esse jornal. E eu me enfiava dentro desses jornais com números, eu estudava, eu montei um escritório em casa onde eu montei uma base para estudar os números dos programas. E foi isso que me adoeceu. Porque eu atingi todos, mas eu fui sempre superando o medo que eu tinha daquilo, que eu tinha medo de perder. E de perder o emprego, né? Claro. E aí um dia eu percebi que eu estava nessa situação, que eu estava na Lagoa de Freitas, a Lagoa Rodrigo de Freitas, e ali é a Zona Sul, para tudo de vez em quando. Não tinha para ir para onde ir com o carro, para ir para trás, para frente, tá tudo parado. Eu tinha vontade de pular a janela, eu não queria nem abrir a porta, eu queria pular a janela, eu percebi, eu tô doente. Isso não é normal, né? E eu tinha uma impressão de infarto, uma coisa assim. Já tinha ido várias vezes no médico, não tinha nada. E aí, então, eu fui procurar aliás, o meu cardiologista disse, não, eu vou te encaminhar um psiquiatra. E aí foi que eu me fiz um tratamento e me curei. Mas tu entende que ali a crise, o estopim foi porque ele perdeu o controle da situação, né? Ele não tinha para onde ir. Doutora, te analisando aqui. Exatamente. Enquanto que eu tinha o controle de eu ir e tu imaginava que tinha, né? Exato. E ali eu fiquei parado, ali eu não tinha mais o que fazer. Aí a ansiedade foi lá pra cima. Quando o Forco fala sobre esse desenvolvimento do trabalho, nos traz muito burnout, né? Sim. Que é um fenômeno presente e crescente, né? No ambiente de trabalho, normalmente. No ambiente de trabalho, sobretudo nos professores e na equipe de enfermagem. Profissionais da saúde, professores, né? Porque eles desempenham um papel de cuidador. Né? Eu lembro uma vez que quando eu percebi isso, eu estava numa das minhas viagens e a comissária de bordo dá aquelas instruções, né? Em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio, expira normalmente, né, e tal. Daí ela continuou, disse assim, aqueles que tiverem acompanhados de idosos, crianças ou incapazes, coloque primeiro a máscara em si mesmo. E depois preste auxílio. Na hora eu pensei, meu Deus, que bruxa. Não tem que salvar primeiro as crianças, os idosos. Daí eu entendi. Se a pessoa que presta auxílio não tiver oxigenada... Como vai cuidar de alguém se não conseguir? Como é que vai cuidar? E é uma característica de professores e equipe de enfermagem se dedicar tanto ao trabalho, se dedicar aos alunos, aos pacientes, que acabam esquecendo de cuidar de si. Né? Então, daí ficam desoxigenados mentalmente, né? Aí entra a síndrome de burnout. Claudinho, conta pra nós como é que tá essa semana aí, maluca tua, porque todo mundo te quebra tudo, é isso? Isso, a semana da pessoa com deficiência é uma semana que ela destaca justamente o que eu estava falando antes, do período de exclusão. Né? Então as leis, elas servem para nos ajudar enquanto garantia de direitos, mas não adianta, por exemplo, uma diretora aceitar minha matrícula porque é obrigada, ao mesmo tempo fazer de tudo para que eu desista de estudar. Ou eu sair na rua, as pessoas olhando diferente. Então a Semana da Pessoa com Deficiência visa isso, trazer a pauta, trazer conversas para mudar esse pensamento humano. Então essa semana para mim está muito cheia, né? Ontem eu tive em Sapucaia e Canoas, hoje estou aqui, né? Amanhã estarei em outros lugares também, de Cidreira e outros municípios. E hoje já teve sessão na Câmara também, né? Hoje tive sessão na Câmara também. Falando na mãe dele, a Dona Elisa, ela estava me ligando aqui. Então, Dona Elisa, eu tive o pudor de não questionar se a senhora era viva antes do ar. Perguntei fora do ar, mas fiquei muito, muito feliz de saber que a senhora está aí contando essa história aí também, e eu rendo todas as homenagens aí em nome da nossa Vale TV. Olha a mensagem. Mulherão que tá aí. Olha a mensagem dela, tadinha. Ela está com problema no joelho, né, Claudinha? Ela diz assim, ó. Estou em casa, o portão está encostado. Por favorzinho, coloque ele na cama, estou com muita dor. Tá bem. Será feito, né, Forco? Agora é o Felipe, né? Mas é o que a gente faz. Inclusive, ontem ela foi homenageada por outras mães,
porque as outras mães viram ela no meu município, né, como exemplo, e começaram a ter a mesma coragem de lutar para colocar seus filhos na escola, para lutar para que eles tenham uma vida agradável, independente se é pouco ou muito tempo que vão viver. Mas, doutor Cláudio, eu fico impressionado de saber que grande parte das grandes empresas que tem a cota para absorção de PCD, ela prefere pagar a multa do que absorver, preparar, porque diz que o turnaround, né, a troca de profissionais, né, é muito grande. As pessoas não param, as pessoas têm dificuldade de serem acolhidas, as pessoas têm dificuldade de se enquadrarem também. Esse é um tema muito, muito complexo, porque o que acontece? Por exemplo, na época que eu estava me formando, quando uma empresa abria vaga, chegava a virar a fila, virar a esquina, né? Eu até brinco, eu estou na fila do INSS do emprego, né? Só que o que acontece? As empresas querem surdos que ouvem, pessoas com deficiência que caminham, pessoas cegas que enxergam, ou seja, deficiências leves. Ou seja, não vai dar certo. Não vai dar certo. E o que acontece também de erro no Brasil? Por lei, as portas das empresas abriram antes das portas das escolas. Então, por exemplo, a pessoa chegava no trabalho, né, até 2017, que eu tinha esses parâmetros, 90% das pessoas com deficiência ainda eram analfabetas. Né? Então, o que acontece? Chegava na empresa, a empresa argumentava que não estava qualificada. Desde que começou o programa de qualificação. Daí o que acontece? Além da empresa estar adaptada, o trajeto da casa até a empresa também precisa ter acessibilidade. Seja de ônibus, de calçadas, né? Então isso muitas vezes não existe. E daí chegou um outro porém também, e eu espero que não me critiquem, mas é uma realidade, entrou o BPC, que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa em casa, ela tem assegurado o salário mínimo. Muitas vezes vai se candidatar para uma empresa que vai receber um salário mínimo, mas vai ter descontos de tudo que é espécie. Então, vai ser menos que o salário mínimo. Além disso, vai ter a despesa de transporte. De mudar a lei, né? Pagar 2 salários para quem está trabalhando. Foi isso que eu tive uma conversa com o ex-presidente da República, né? Ele mesmo me chamou para ter essa conversa. E foi onde, então, a gente conseguiu mudar a lei para que o benefício ele não seja suspenso, a pessoa não perde. Ele passa a receber metade do valor e se ela for desligada, se ela não se adaptar, ela retorna a ter o mesmo valor. Só que muitas pessoas ainda desconhecem essa possibilidade. Ainda acreditam que se for trabalhar vai perder o benefício. Então, muitas pessoas, né, que estão ali com benefício, fazem uma balança. Se eu vou trabalhar para ganhar menos e ainda ter que me deslocar com ônibus que não tem adaptação, com calçada que eu vou cair, né? Então, porque não tem, né? O mundo não é. Não é. Pessoas, né? Então, realmente, as empresas, às vezes, tem 2 tipos de empresa. Aquela que prefere pagar a multa, porque não consegue instituir uma política de inclusão na empresa, e também aquela empresa que tem que estar implorando para alguém se candidatar, né? Então tem esses 2 viés, né, que a gente espere que a sociedade mude. E tem uma outra questão também, que eu problematizei junto com o antigo presidente. A cota, ela pega a cada 100, né, 20% 10%, 20% da acho que é 5%. Então, resumindo, a cada 100 candidatos, o 21º vai ter a cota. Só que, por exemplo, uma pessoa com deficiência que é advogada, uma pessoa que é deficiência que é engenheira, tem que ter 100 candidatos para que ele seja o 21º. Isso foi um problema que eu encontrei, por exemplo, na prefeitura de Esteio. Eu fiz o meu concurso de psicólogo
E eu tive que esperar 20 psicólogos serem chamados para eu ser o 21º. Nossa. Então, a lei de cotas, ela pega cargos que não exigem, sim, tipo, um nível técnico superior. São baixos níveis e baixos salários. Então, pelo baixo salário, não compensa a troca do benefício. Adrissa, a gente está falando de uma necessidade, mas a gente poderia tranquilamente falar aqui de como ainda tem empresas que torcem o nariz quando uma mulher fica grávida dentro da empresa. Exatamente. Infelizmente, né? E que ainda evitam... É uma bênção, né? Exatamente, ainda evitam contratar mulheres por causa do risco da gravidez, né? As mulheres sabem disso. Da Inclusive, gravidez e se tem filhos, né? Porque às vezes tem medo que vá atestar para acompanhar o filho no médico. Exatamente. Na escola. E aí a gente volta àquela questão que nós estávamos falando antes, né? Que normalmente as mulheres se ocupam mais dos seus filhos. Então, quando os filhos adoecem, normalmente quem falta ao trabalho é a mãe, não é o pai. Então, é uma questão social... A gente quer quebrar a cultura e não consegue, a gente perpetua a cultura. Exatamente, uma questão social que desfavorece a mulher e seu trabalho, né? E a sua profissão. E aí muitas, por exemplo, naquilo que a gente estava falando, né? Das mães de filhos com deficiência, pouquíssimas trabalham. Elas acabam abrindo mão porque também elas precisam levar os filhos, eles são acompanhados por vários tipos de profissionais, né? Profissionais da saúde, terapia ocupacional, uma série de atendimentos, elas não conseguem ser liberadas esse tanto nos seus trabalhos para acompanhar os filhos. A minha mãe foi exemplo disso, né? Nos primeiros anos ela conseguia um emprego, mas eu ou minha irmã hospitalizava, ela acabava tendo que atestar. Quando voltava era demitida, né? Hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma vida mais tranquila, então ela pode fazer concurso público e hoje ela é professora concursada. Né? Mas com toda uma estrutura já por trás para que isso aconteça, né? Adrissa Moura, adorei te conhecer, seja Obrigada. sempre muito bem-vinda aqui à nossa Vale TV, retornará com certeza, acho que tem bons debates para que a gente possa conversar aqui e também na tua São Leopoldo, lá nos nossos Estação São Léo, direto lá do Secrei, lá da feitoria, nos espaços que a Vale TV está presente. Obrigado pela presença e até ponto final. Obrigada pelo convite. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Dr. Cláudio Luciano Duzic, uma honra te conhecer. Obrigada. Te ouvir contar a tua história, que nos emociona, é óbvio, né? E acho que tu sabe que tá bagunçando com a vida da gente. E isso me faz muito melhor essa noite, viu? Muito obrigado. Obrigado Eu em que nome agradeço. de todos nós, com toda certeza. Seja sempre muito bem-vindo. E segue tua maratona aí agora nessa semana. Eu que agradeço e fazer um chamado aí para a sociedade para também se engajar na aceitação da pessoa com deficiência, desde a escola até os ambientes públicos, né? Muito bem. O Rogério Focolém, a gente... Esse pessoal tá desaforado, tu viu o retorno? A próxima é começar a piscar, assim. Um convite a tchau para nós. Obrigado pela presença, tchau. Forco. Teu ponto final. Meu ponto final é a aula que a gente recebeu hoje à noite, dos Lindo, dois né? aqui, né? Lindo. Muito bonito, né? Muito legal. Saber profissionais tão competentes e tão dedicados. É isso. Boa noite. Obrigado por poder participar. Te vejo amanhã, às 19 horas. Não, amanhã é sábado, né? Não, amanhã é Amanhã é quinta. quarta-feira. Amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Estamos gravando nessa terça-feira à noite. Mas ele Ah, vai é nessa verdade, quarta, tá pra porque quarta. eu modifiquei porque a semana deficiente vai até quinta. Tá bem. Ah, não, sim. 19 horas antes do Estação eu tô ali, né? 19 horas. Encostando. Ao vivo na nossa Vale TV. Nosso orgulho de ter de volta aqui esse grande profissional, Rogério Forcolém, na sua RDN, Rota da Notícia. Agradecemos aos nossos parceiros, Calçados Beira Rio, 50 anos, Exatos Contabilidade, Mercator Feiras e Eventos, Sebratel, JG Serviços e Coworking 360, essa bancada maravilhosa nessa noite de quarta-feira. Quem está te acompanhando aqui, Claudinho? É o Felipe, um amigo de infância e hoje meu assessor. Felipe, obrigado pela tua audiência aqui, obrigado na técnica o Bruno e o Luiz Felipe, mas sobretudo obrigado pelo carinho da tua audiência. Eu volto amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo com vocês. Até lá!